A gente está em Santa Catarina, na bela e Santa Catarina, né, fazendo o que a gente adora fazer, que é co-criar trabalho, produto, inovação, né, ajudar a deixar essa indústria catarinense da moda, confecção, têxtil tão bonita e tão forte. E para a gente é um privilégio. Está online já? Então tá lá, o privilégio de ter o Fiats e o Fabrício online com a gente, direto da Fiesc Floripa. Pra gente, Fabrício, só preciso ter aqui, ó. Pra gente ter uma federação, né? Vou contar um breve histórico aqui que acho que é bem importante, né? A Amélia, o Juliano Donini, o Rui Souza da Dalina, o Gil Carsten da Carsten, vários, Kiko Amaral da Hering, várias pessoas pensaram há 17 anos atrás, né, em como unir mais o Estado, como deixar um Estado que é centenário na indústria têxtil e confecção, né, e com isso traz um legado e valores fantásticos para a gente, mas um Estado sempre comprometido com qualidade, com boa tecnologia, com bons processos, com boa gestão de time, com boa gestão administrativa e financeira, né? Mas um Estado que no começo dos anos 2000 sofria muito com a importação da China, né? E vinha toda semana, tinha capa de jornal que a indústria tal fechou mais uma unidade, ou mais X pessoas demitidas, enfim. E aí a gente fala, pô, como é que a gente vai concorrer com esse pessoal? Como é que a gente vai concorrer com uma China que naquele momento vinha que nem um super jato, numa velocidade absurda, nos incomodando muito, né? E a gente sempre entendeu que a gente cria, desenvolve, produz aquilo que a pessoa veste, que a pessoa usa para se sentir mais confortável, mais bonita, mais feliz, enfim. Então, sempre olhando no médio e longo prazo, a gente olhava esse setor que talvez há 15, 20 anos era olhado como um setor mais pobre, mais antigo, a indústria antiga, né? Como um setor que, se bem conduzido, em grupo, em time, com muita coisa boa junto, é um setor que talvez tenha mais potencial, porque é um setor que, com pouco investimento de cada pessoa, a pessoa fica de novo, né? Mais confortável, mais feliz, mais bonita, enfim. E aí a gente começou a trazer com a SMC, que foi uma belíssima criação do Ferreirinha, né, Amélia? Que trouxe esse tripé baseado, né, em pessoas, alunos e profissionais das empresas, né, em entidades, Fiesc, Senai, enfim, e empresas, né, que esse tripé trabalhasse junto, aprendendo mais sobre comportamento, sobre inovação, sobre cocriação, sobre design, sobre várias coisas que a gente não tinha tão bem resolvido. Então, eu acho que o que o SMC colaborou com o Estado nesses últimos 17, 18 anos foi uma coisa fantástica, né? E cada um de nós passou por ele com mais ou menos intensidade. Para a gente foi muito importante, né? A Carla está aqui, que fez um trabalho lindo da revista Catarina, uma revista linda, que a gente tem que trazer ela de volta, né, Carla? Mas, enfim, então, esse momento que a gente está agora, a gente nunca teve uma federação, eu falo, pena que eu não estou falando olhando nos olhos aí, Fabrício e Fiat, mas a gente nunca teve uma federação, acho que a maioria dos estados não tem, né? As federações das indústrias de cada estado acabam se tornando como se fosse uma grande secretaria de Estado. É muito cabide de emprego, é muita indicação, muita gente está lá há 15, 20, 30 anos, né? Fica aquele grupinho fechado. E a gente tinha essa situação em Santa Catarina. E essa situação mudou radicalmente nos últimos 3 anos com a gestão do seu Mário Aguiar, que é um baita empresário, um baita empreendedor, e que foi para lá para tocar a Fiesc como se fosse uma empresa, né? Quem paga a Fiesc, quem paga a estrutura de Senai, SESI, enfim, é a gente, né? São parte dos nossos impostos. Então, esse pessoal que tem no Fiat, esse cara que é visionário, que enxerga muito longo prazo, que tem um mapa do mundo na cabeça dele e que foi decisivo em projetos tão importantes para a gente como Sapiens Park, a CAT, em Floripa, né? Ao lado do Fabrício, que é um baita gestor de empresa, gestor de negócios, né, que podia ser CEO de qualquer grande empresa do Estado. Então, né, a Fiesc tendo esse seu Mário dando essa condição, né, o Fiat enxergando esse longo prazo
e o Fabrício tocando, gerindo bem o negócio, a gente tem uma situação que eu acho que nenhum outro estado tem, e que, para a gente, é um privilégio fazer parte disso. Antes de passar para a Amélia, que é quem está fazendo o link, né? A Amélia, com essa linda história dela com companhia aérea, com Fundação Hermann Hering, com SMC, né? E que agora faz essa ponte, né, de toda essa nossa indústria da moda com a Fiesc. Mas, antes de passar a palavra, a gente teve um momento super bonito ontem, que foi quando os Andrés, né, da Lila e Lancaster, contaram um pouco da história da empresa deles, que acho que isso são valores que a gente tem que cada vez mais entender e ver o quanto vale, né? Como o André também, é muito André, é impressionante, né, cara? Mas eu acho que o próximo filho, se eu tiver um neto, vou botar o nome de André, porque só dá coisa boa. Mas o André, que é dessa linda empresa de Brusque, latina, né? E que há, 12 anos atrás, 14 anos atrás, comprar a Edicatex de Joinville. E aí a gente começa a perceber o quanto é bom só o fato da gente estar aqui, quanto já vale isso, né? Talvez muitas pessoas não conhecem da moda, não conheciam a Edicatex ainda, não conhecem a Edicatex ainda, né? Uma empresa que tem seus principais clientes, Adidas Mundial, Nike Mundial, Under Armour Mundial, e ele não vai poder hoje, às 2 horas, fazer a fala dele, porque ele vai estar num call com o diretor da Adidas Mundial. Então, eu queria que ele contasse rapidamente a história linda, né, da empresa de vocês, para daí a gente começar com a Amélia e com a Fiesc, tá bom? Maravilha. Bom dia a todos novamente, então, para aqueles que já estavam e para os novos, né? Eu sou André Játiva, diretor executivo da Latina Têxtil e da Edicatex, e realmente, eu acredito, e ontem a gente pôde perceber isso, como as histórias, elas fazem com que os negócios vão além, né? Essas histórias, esses enredos, isso tudo faz com que a coisa tenha uma alma, né? E tenha mais força com isso, tenha sustentabilidade e tudo isso. E para mim é uma grande honra, um grande prazer, né? Poder falar dessa história que faz parte da minha família, uma família que eu amo, por quem eu tenho tremenda admiração. E a história da Latina, ela começa mais ou menos assim. Meu pai é equatoriano, veio estudar no Brasil, minha mãe brasileira, se conheceram durante a faculdade, se casaram, se apaixonaram, né? Se casaram. E quando eles se casam, eles estão com tudo pronto para ir para o Equador, morar no Equador. Meu pai, como primogênito, já tinha alguns negócios menores dos meus avós lá, e estavam indo para lá e de repente, o meu avô materno fala, pelo amor de Deus, Maurício Játiva, meu pai, não leva a Jaqueline, né? Jaqueline Játiva, minha mãe, minha única filha mulher, para longe de mim, deixa ela por aqui. E aí ele falou, olha, eu fico, mas eu não tenho contatos, eu não tenho nada muito por aqui, né? Como é que a gente vai? Não, se tiver vontade de trabalhar, a gente vai começar. E uma coisa que me chamou muita atenção na história de ontem é que ambos, da Lila, Lancaster, tiveram seus momentos de all-in, né? De entregar tudo. E naquele momento, ainda morando na casa dos sogros, no caso, né? Dos pais, eles, com o presente de casamento que tiveram e com o aval, compraram a primeira máquina usada, o primeiro tear. E assim começou logo, isso foi em 89, eu nasci em 90, então o meu berço estava ali, eu nasci, né, e criei tanto amor, tanta paixão, talvez por ter vivido todos os passos dessa trajetória. E a Latina começa assim, como uma grande família, né, com as pessoas que vinham, eu me lembro claramente de pequeno, nós íamos nas trocas de turno, no terceiro turno, cumprimentar os colaboradores, as pessoas pela mão, chamar pelo nome, e assim a Latina começa e ela cresce vertiginosamente. Ela começou fazendo algodão para moda íntima, era algo bastante comum nos países andinos, não tão comum ainda no Brasil. E aí a Latina cresceu e se tornou uma das maiores fabricantes de algodão. Uma curiosidade é que hoje nós não fazemos mais nem 1 quilo de algodão. Eu vou contar rapidinho essa trajetória. E a Latina começa a crescer e ela traz esse algodão então para a moda íntima, cresce bastante. Depois ela traz outras inovações, ela começa com poliamida. Naquele momento da história, a poliamida era predominantemente feita em máquinas Ketten pelos lacreiros de São Paulo e era um produto mais caro, mais inacessível. E aí teve uma grande inovação por parte da Latina, que foi fazer o Delicate, né, um produto que nós temos, inclusive, aí na nossa arara até hoje. Foi uma grande inovação de trazer a poliamida de malharia circular, mais acessível ao mercado de maneira geral, como realmente uma pioneira. E a Latina, ela sempre vendeu, ela iniciou vendendo e ela majoritariamente vendeu em distribuidores de tecidos. Por isso, talvez alguns aqui perguntaram, poxa, eu não vi a Latina, né? Eu não conheço da história da Latina, apesar de ser uma empresa de 32 anos.
é porque a gente está fazendo esse reposicionamento. E aí, em 2007, surge a oportunidade de compra da Diclatex. Diclatex, como o Cris falou, uma empresa que naquele momento não ia bem, uma empresa que tinha problemas de ordem industrial, de ordem comercial, enfim, inúmeros problemas, mas existia ali um potencial muito grande instalado. E nós somos uma família bastante empreendedora, né, capitaneados aí pelo meu pai, bastante empreendedor, olhou naquilo e enxergou um potencial tremendo, porque sempre se trabalhou com grandes marcas mundiais, realmente as que o Cris citou, e todas as principais marcas esportivas. E quem trabalha com marcas, com magazines, né, sabe das dificuldades, da exigência, do desafio que é trabalhar com essas marcas. Então, era uma empresa que já estava acostumada a lidar com esse tipo de desafios e realmente ela não estava indo legal, mas com bastante desafio. E essa foi uma outra situação que chamou bastante atenção ontem, muito legal. Eu acho que todos os empresários passaram ou passarão por momentos difíceis. Nós passamos por um momento muito difícil, em que a Latina teve que realmente fazer um investimento muito forte na Diclatex para colocá-la nos trilhos. Foram alguns anos de muito aprendizado, mas que nos trouxeram muita resiliência, muito aprendizado, muita força, muita vontade de fazer com que as coisas dessem certo. E graças a Deus e ao trabalho gigante, né, de um time gigante aí que está por trás disso tudo, as coisas hoje estão muito melhores do que já estiveram e certamente estarão cada vez melhores por causa disso tudo. E aí, com esse aprendizado da Diclatex, a gente começa a ver, poxa, a Latina, e o coletivo começa um pouco ali, né, o coletivo de, cara, tem sinergia entre essas duas empresas, certamente haverão os desafios, haverão as situações, mas existe muito aprendizado. E a Latina, que comprou a Diclatex, no segundo momento, estava aprendendo bastante coisa com a Diclatex, desse mercado, dessas exigências, desses produtos. E foi aí que nós percebemos que uma Latina que vendia majoritariamente para distribuidores de tecidos poderia se reposicionar e ser um grande supplier, aí, ser um grande fornecedor de toda essa cadeia que está precisando muito, principalmente nesse momento. Estava em São Paulo semana passada, até nos encontramos lá, conversamos um pouco. E esses grandes players, os magazines, as decisões estratégicas que têm sido tomadas, elas são decisões que, de muitos que tinham uma dependência muito forte internacional, houve uma quebra de paradigma aí de que a gente precisa ter um segundo sourcing, um sourcing forte nacional, né? E aí é mais uma oportunidade gigante que a gente tem aqui. Ao nos unirmos, né, ao fortalecermos essa nossa oferta, essas nossas capacidades, os nossos investimentos, e aí que a gente vê a Latina como uma empresa da moda íntima, que foi as suas origens, da moda fitness, que foi um aprendizado que nós temos e estamos consolidados. Um grande parque fabril, ela tem toda a oportunidade de ser um grande sourcing para esses grandes players, para magazines, para grandes confecções do mercado. E esse é um dos motivos de estarmos aqui hoje, né, junto com outras 8 empresas que já estão consolidadas nesse mundo da confecção, que são grandes players, super respeitados, a gente também se colocando nessa posição e oferecendo tudo que a Latina tem de know-how, de gente fantástica, né, fazendo, acontecendo, sonhando, produtos maravilhosos, mais uma vez convidados a conhecer. Isso é um pouquinho da história da Latina. Lógico que a gente poderia ir o dia inteiro. Eu vou pedir para o Léo trazer a cadeira da Amélia aqui. A Amélia vai sentar no nosso meio aqui. Mas eu queria só uma provocação, André. Manda lá. Ainda bem, né? O André estava fazendo faculdade nos Estados Unidos e jogando futebol. Eu quero ver ele jogar, eu não vi ele jogar, mas estava fazendo faculdade lá porque ele jogava bem, né? E aí só conta rapidinho como é que foi a tua volta para cá e quando tu decidisse realmente assumir a empresa junto com a família. Legal. Essa é uma história que eu tento contar em lugares mais privados, porque geralmente ela traz um pouquinho de emoção à tona, né? E foi realmente um momento muito difícil em que estava lá, fazia 2 faculdades, estava indo super bem, e me preparando para um dia entrar nas empresas, né? O meu sonho, inclusive, naquele momento, ainda não tinha escândalo de Petrobras, não tinha nada disso, e eu era um aluno legal, assim, mandava bem. E aí eu pensava em Petrobras, pensava em alguma grande consultoria, na verdade, para me preparar para chegar nas empresas e poder realmente contribuir, né? Naquela altura eu estava com 20 anos, apesar de ter feito todo um estágio pelas máquinas, pela empresa, né? Cresci ali dentro, estava querendo me preparar para contribuir mais. E aí a situação com a família, meus pais inclusive me incentivaram, falaram: André, essa é a tua fase de estudar, cara, fica ali, aproveita e tal. E a situação aqui não estava nada legal, né? Eu sou o filho mais velho, tenho mais 2 irmãs fantásticas, todos os 5 hoje estamos na operação. A gente tem uma família que uma harmonia, uma coisa que para nós é extremamente relevante, né? Preservar isso.
Isso faz parte da alma dos negócios. E naquele momento eu falei, não, eu vou voltar, né? Vou voltar porque, de certa forma, eu acho que a família está precisando de ajuda. E aí voltei, me graduei ali no final daquele ano de 2011 e entrei em 2012. Foi o momento mais difícil que a gente teve nas empresas. O momento em que realmente o mercado olhava e dizia, olha, não sei se essas empresas vão conseguir dar a volta por cima, né? E aí teve cenas aí, algumas que eu até comentei com o Cris, assim, que são extremamente marcantes, né? Cheguei a ver meus pais numa condição que os filhos não querem ver os seus pais, né? Uma condição de, cara, não sei se a gente vai conseguir dar a volta por cima. E isso talvez tenha sido a minha maior contribuição, né? A minha maior contribuição tenha sido de dar para os meus pais uma nova esperança, de dizer assim, cara, a gente tem pelo que lutar, né? A gente não vai jogar essa toalha, e graças a Deus por isso, né? As dificuldades, é o que eu falo, quando a gente ressignifica elas fazem parte da nossa essência e nos deixam muito mais fortes, né? Então, hoje eu digo que Latina e Diclatex estão mais fortes do que nunca, graças a Deus, graças à família e também ao trabalho de uma galera incrível, né? A partir dali, a partir do momento que a gente começa a recuperar, a gente começa a olhar para esse futuro de uma maneira diferente, a gente fala, cara, a gente precisa se cercar de pessoas tão boas quanto nós pudermos. É isso que vai nos fazer chegar no top, né? No melhor que a gente... E naquele momento, quando a gente pensou aquilo, a gente nem imaginava que a gente estaria onde a gente está hoje. Então, realmente, foram decisões acertadas, foram aprendizados e escolas fantásticas, e é isso aí. Cristiano é um provocador. Obrigado, né? Obrigado, assim, eu acho que... André, desculpa, eu sei que tu é super reservado e assim, desculpa te expor dessa forma, mas é que isso tem tanto valor, né, pessoal? Né? Porque eles tiveram uma empresa que estava super bem, daí compraram uma outra empresa que estava... E aí veio 2008, ficou 3 meses sem operar a empresa, imagina, foi um monte de coisa que... Mas acho que são esses momentos, a nossa indústria da moda brasileira ganhou um baita empreendedor, um baita empresário, né? E o futebol, a gente tem um monte de gente para jogar aí, deixa eles que... Né? Deixa ficar aqui. E eu queria, assim, pessoal, Fabrício Fiats... esses caras olham com um amor enorme pela nossa indústria da moda, é lindo pra caramba isso, mas eu queria dar essa oportunidade também para vocês que não conhecem o André pessoalmente, né, de enxergar, de escutar mais uma história, né, e de ver quanto valor que a gente tem nesse estado. Então, acho que isso é fundamental, porque eu costumo falar o seguinte, pessoal, o maior, para mim hoje, como blumenauense, como catarinense, o que a gente não pode deixar perder PIB, perder pessoas. Para mim, PIB são pessoas. Né? Se o André tivesse sido mantido a carreira dele, indo para a Petrobras, não sei aonde, né, a gente teria perdido um baita PIB para o Estado nos próximos anos, nas décadas. Né? Então, o que a gente tem que fazer é tornar esse Estado, essa região, cada vez mais que as pessoas queiram ficar aqui, queiram morar aqui, queiram fazer projetos de vida aqui, porque é isso que vai nos fazer ir mais longe. Então, Amélia, por favor, está com vocês. Agora eu não corto mais nada, está com vocês, pelo amor de Deus. Não, tá? tu vai ficar aqui do lado, mas... fala, Fabrício. Ô, Fabrício. Oi, eu queria só cumprimentar todo especial o André. Acho que teu depoimento, André, nos emocionou, porque ele representa o espírito do empreendedor catarinense. Acho que dessa lógica tão distinta do catarinense, né, que é baseado em família, baseado em honra, baseado em princípios, que tem propósito. Eu queria te parabenizar. Eu acho que assim, pela tua trajetória, pela superação aí, a história aí que nos alimenta. Acho que é um baita armato aí para o nosso bate-papo. Parabéns. Muito obrigado, pessoal. Eu ia nessa linha, viu, Fabrício? Eu ia dizer, primeiro eu queria agradecer ao sogro, que fez a mãe ficar. Depois queria agradecer muito ao seu Maurício, né, por ter aceitado ficar numa condição adversa. Cara, ainda bem que tu desistiu de futebol. Podia ser bom e tudo, mas eu concordo demais com o Cris. Tinha que trazer essa força. E dentro da moda e dentro da economia criativa, cada setor tem as suas barreiras de entrada, as suas blindagens e os seus diferenciais competitivos. Para o bem ou para o mal, no nosso setor são as pessoas. É do capital intelectual, é da criatividade, da nossa força, é da nossa individualidade, que somados a gente traz para o todo, e tudo isso, né, faz esse fomento de uma indústria tão linda e tão poderosa. Então, estava te dizendo que estava curiosíssima para conhecer, a Diclatex eu até já tinha ouvido falar, mas Latina, novidade.
Carlinha, né? Que lindo também estar te reencontrando aqui com essa caminhada. Então, só para iniciar, eu vou me apresentar muito rapidamente. Eu tenho 42 anos de indústria têxtil. Que vergonha falar isso. Pelo amor de Deus, mas, enfim, eu comecei com 15, 14, né, gente? Então, eu tenho 57, um filho de 37. Na minha vida, tudo começou novo, aos trancos e barrancos. Eu entrei na Hering com 28 e foi amor à primeira vista. O sangue virou, como a gente brinca lá, azul. Não é do jeans, mas é dos peixinhos. Estou lá até hoje. Depois de 25 anos, fiz uma transição e fui para a fundação, junto com um time muito bonito, muito pequeno, mas muito aguerrido. Construímos o Museu da Hering, que convido para visitá-los também, uma história centenária, linda, né? Muito bonita, lá, toda retratada, que vale a pena, porque nos orgulha a todos. No SCMC, estou com o Cris. O Cris sempre foi o meu... Acho que o meu primeiro chefe, tá, gente? Ele é mais meu chefe, mais meu gestor do que qualquer um que eu já tive. Porque líder é aquele que inspira a gente a fazer mudanças. E não tendo nunca trabalhado direto com a Tecnoblue, Cristiano, para citá-lo, mas talvez para não ser injusto, poderia citar mais alguns, foi o meu grande líder inspirador nessa trajetória desses meus últimos 16, 17 anos, onde eu comecei no SCMC, eu fazia as passagens, comprava a passagem para os palestrantes, meti de algum jeito, eu queria ajudar, eu já sabia que era uma coisa grande, e, no fim das contas, eu virei presidente do SCMC 1,5 décadas depois. Passei por 2 anos, né, como presidente de um movimento que só tem empresário de presidente. Eu fui a única que, a convencimento, né, vocês já sabem de quem, do Cristiano, assumiu uma presidência, não me sentindo preparada e nem em condições, mas foi um salto muito importante para estar hoje convidada pela Fiesc, para fazer só essa pontezinha mesmo. Porque só o que a gente precisa é construir ponte para parar de ser ilha, né? A gente precisa construir continentes, e nós todos estamos aqui para construir as pontes entre nós, o coletivo, esse continente lindo que a moda está trazendo. Eu queria chamar o Fabrício para a primeira fala. Fabrício, não está muito combinado o nosso script, mas para fazer essa mudança cultural no Estado, a gente precisa falar de educação de pessoas, não aquela educação do passado, né, que a gente está um pouco cansada daquele modelo de passar conhecimento sem apropriação de prática, praxis, aquela palavrinha que junta prática com teoria, que foi o que vocês fizeram aqui nessa jornada, né, com a Lili, etc. Começa lá na base. A Fiesc tem feito um grande movimento para atualizar suas bases curriculares com esse novo profissional que as nossas empresas precisam. Aliás, o SCMC começou muito motivado por uma fala da Sônia Rez de Souza, na época presidente da Dudalina, que dizia: viveremos um apagão de talentos em Santa Catarina, em 1, 2 décadas. Não temos modelistas, não temos criativos daqui, todos vêm importados de outros estados, profissões mal remuneradas, mal reconhecidas, empresas que não valorizam seus times e profissionais que vêm minimamente preparados. E esses alertas todos foram spoilers para que nós fizéssemos pressão entre nós para a educação continuada dentro das empresas, o SCMC cada vez se fortalecendo e a Fiesc hoje embarcando nessa. Então, Fabrício, uma rápida introdução sua, né, para apresentar que movimentos a Fiesc tem feito em todas as suas casas e nas suas instâncias para aproximar essa necessidade dessa linda indústria. Como o presidente Mário disse, só para encerrar essa minha breve introdução, tem mais Santa Catarina nas nossas casas do que a gente pensa. O Cris lembrou disso hoje na entrada. Não só a roupa que a gente veste, a cerâmica, a conexão da Tigre, o mobiliário, meu Deus, citem, né, a Boots, que eu me lembro de marcas lindas. Roupa de cama, meu Deus do céu, como eu vou esquecer? Estava com a Karsten aqui agora, Altenburg, etc. Não dá para dizer quais são os itens que não estão dentro da nossa casa e que não tenham vindo de Santa Catarina. Em todo lugar, do quarto à varanda, tem um item lindo que veio daqui. Não pelo produto só, mas pelo design, pela força que a gente tem de fazer essa nossa história chegar mais longe. Então, por favor, Fabrício. Obrigado, Amélia. Cris, mais uma vez, obrigado pela oportunidade a vocês dois de estarmos aqui conversando rapidamente, podendo apresentar um pouco do que fazemos aqui por Santa Catarina, pela indústria catarinense, e cumprimentar a todos que estão nos assistindo, é um enorme prazer. Bem, há 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio praticamente, nós iniciamos aqui um programa chamado 2030. É um programa liderado pela Fiesc, acho que todos sabem, ligado à Fiesc nós temos o SESI e o SENAI. O SESI, o braço social, o SENAI, o braço de aprendizagem industrial. Naturalmente,
Nós temos aí uma capilaridade muito grande no estado de Santa Catarina, talvez seja um dos estados mais capilarizados. Nós estamos presentes aí em quase 90% dos municípios. Eu diria, a gente brinca até aqui internamente que, além da Fiesc, SESI e Senai, talvez a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, os Correios, têm tanta capilaridade. Então, nós nos fazemos presentes até porque é um estado realmente com uma economia muito pujante, muito diversificada e presente em todo o território estadual, né? Então, nós temos aí esta indústria aí muito exigente e muito presente conosco. Então, isso nos faz com que a gente esteja sempre buscando vanguarda. E nessa gestão especificamente, nós buscamos montar esse programa de 2030, que é uma leitura de uma jornada básica, é uma jornada completa da educação que nós ofertamos. Não faz sentido nós discutirmos por que não temos mão de obra específica para determinado curso técnico ou para determinado setor, se a gente não está formando a base. Então, nós fazemos todo um percurso da pré-escola até a pós-graduação. Então, nossas duas casas atuam de uma maneira sincrônica hoje, sinérgica, e esse programa ele tem a ambição de despertar talentos também para serem inseridos no mundo industrial. O mundo industrial que, obviamente, é um mundo cheio de oportunidades, né? Um mundo que cada vez mais tem grandes avanços tecnológicos, tem desafios de fronteira, desafios de competitividade global, mas obviamente, um setor que também precisa mostrar-se mais, um setor que precisa se mostrar mais atrativo. E, nesse sentido, a gente precisa também despertar estas vocações, esses talentos também para o mundo das ocupações industriais, das ocupações profissionais industriais. Isso começa no nosso ensino fundamental. Nós montamos um conceito aqui chamado de Escola S. Essa Escola S é uma soma, esse S é S de soma, de sinergia entre o S de SESI com o S de Senai. Embora seja uma estrutura gerida pelo SESI, nós embarcamos dentro desta operação os conhecimentos técnicos do Senai, e ele começa a tracionar para lógicas, para trilhas de despertar para vocações profissionais industriais, já no segundo ciclo do ensino fundamental. Quando nós estamos falando ainda lá de jovens, né, pré-adolescentes de 11 e 12 anos. E isso é acelerado quando chegamos no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E o novo ensino médio nos oportunizou, que agora tem os eixos de formação, não sei se vocês todos estão antenados com isso, nós agora temos um ensino médio, todas as escolas têm que ofertar eixos de formação. São 5 eixos de formação. Passa por ciências sociais, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e educação profissional. Naturalmente, nas nossas escolas, nós optamos por educação profissional. É justamente neste momento, lá no primeiro ano do ensino médio, com 14 e 15 anos, que este jovem que entra lá no ensino médio nosso, que tem toda a bagagem curricular normal, ele escolhe uma profissão. Ele tem que escolher a sua profissão lá com 14 e 15 anos. E ele sai do ensino médio com 2 diplomas, do ensino básico e do ensino técnico profissional. E é neste momento que a gente começa a ser decisivo para a indústria, porque é neste momento que a gente tem que trazer atratividade para estas profissões. E quando a Amélia coloca bem que há uma escassez de níveis de determinadas ocupações profissionais, é porque justamente nós não estamos estimulando a entrada do funil. É a entrada do funil que a gente precisa trabalhar. Só que precisa trabalhar com novos conceitos. Conceitos, por exemplo, hoje ligados à criação no campo da moda, criação 4.0. A gente precisa trazer disciplinas, conhecimentos, itinerários formativos de varejo de moda. Precisa abordar, ainda quando jovem, não apenas um curso técnico especializado, também conceitos de moda sustentável, de economia circular. Tratar conceitos de logística de moda, despertar para quem vai seguir daqui a pouco uma engenharia, um curso tecnólogo, uma linha mais tecnológica de formação, a questão ligadas a tecidos tecnológicos. E também, naturalmente, nós vivemos num mundo extremamente digital, de acelerada transformação digital, e justamente são sistemas de inteligência para a moda, os IoTs,
o IoT, o uso de data-driven para tomada de decisões, inteligência artificial, machine learning, ou seja, todos esses conceitos que nós estamos embarcando em cursos tradicionais e hoje sendo repaginados justamente para serem mais atrativos, mais competitivos e que respondam às reais demandas da indústria. Depois disso, nós entramos no mundo da educação profissional, que é a sequência lógica da formação básica. Então, ali você pode ter cursos rápidos, trilhas mais, a gente diz pílulas, né? Mas são trilhas extremamente rápidas de formação, são 40 horas, 160 horas, 360 horas. Você pode fazer cursos mais longos, são cursos técnicos, são 3.600 horas, são cursos muito robustos, em que você tem aí uma forte conteúdo técnico, mas também conteúdos de soft skills, porque é importante também para quem entra no mundo do trabalho ter as competências, não apenas técnicas, mas também as competências socioemocionais, o trabalho cooperativo, o trabalho em equipe, né? Então, o trabalho de estimular a autoconfiança para aperfeiçoar a tomada de decisão, a própria cooperação em equipe, a criatividade. Então, são todos conceitos que nós embarcamos hoje nas nossas formações de ensino técnico. E, obviamente, depois seguimos as trilhas de formação superior. Nós temos também no Senai, além de engenharias, cursos superiores de tecnologia. Mas o mais importante é que a gente está indo numa linha agora de cocriação com as empresas. Em especial, aqui com o setor da moda, nós estamos desenvolvendo, aí o Fiat vai poder explorar um pouco mais, programas muito customizados de transformação e reinvenção dos negócios, como é o caso do Priori, que é um curso, mais do que um curso, é um programa de imersão, de transformação dos seus negócios. É feito em times, em squads, compostos por times das empresas. E esses são, por exemplo, produtos que são cocriados com essas empresas. São ofertados pela nossa escola de negócios. Também temos os nossos Master Business em inovação, que também tem profundo diálogo com as reais demandas do setor e das fronteiras tecnológicas que o setor necessita também para alavancar. Então, veja, é um conjunto, um portfólio em transformação que está acontecendo aqui em Santa Catarina. E eu queria dizer um negócio muito expressivo para vocês. O setor de moda está sendo o nosso principal parceiro, nosso parceiro de primeira hora. Isso pode ser atestado por todos vocês. Todos esses produtos e ações nós estamos realizando com vocês. Só para terem uma ideia, no campo da educação, nós estamos investindo só no município de Blumenau, nos próximos 2 anos, 90 milhões de reais. E eu diria que 80% desses recursos estão voltados especialmente para esse setor, o setor têxtil, vestuário, de moda. Além de investimentos em um instituto, que ele segue uma lógica, por exemplo, dos institutos mundialmente consagrados, institutos que nós vamos trabalhar toda a lógica de tecidos inteligentes, toda a parte de cocriação 4.0, toda a parte de sistemas embarcados para o setor da moda, toda a parte de biosintéticos, enfim, um conjunto aí de linhas de pesquisa e desenvolvimento e serviços tecnológicos, nós vamos estar trazendo para o Senai, ali na Rua São Paulo, em Blumenau, justamente para, a partir dele, nós sermos cada vez mais referência, não apenas nacionalmente, mas internacionalmente também. Fabrício, não querendo te cortar, mas dizendo já da importância disso tudo que você está nos trazendo. E como Santa Catarina tem essa capacidade, né? Mas o que eu mais queria ressaltar na tua fala é a coragem da Fiesc, através da sua própria jornada de olhar para dentro, entender que precisava fazer passos consistentes, né? Na junção, por exemplo, da Escola S, olhando para o social e para o técnico. E isso tem sido feito dentro de casa, eu tenho sido partícipe e testemunha desse grande mergulho para dentro de um sistema que nós conhecemos, né, que tem os seus desafios e as suas nuances, mas com um brilhantismo conduzido aí pelas 2 diretorias. Então, acho que ficou claro aqui, né, dá para entender não só na dinâmica do investimento financeiro robusto, mas desse novo olhar, para esse novo profissional que precisa vir para as nossas empresas, juntando um pouco disso tudo que está acontecendo aqui nesse coletivo, porque aqui tem muita tecnologia,
tecnologia vem de tecnes, né? É a capacidade que a gente tem de fazer com que o ser humano produza mais e melhor. É a favor do ser humano que a tecnologia está. Não é contra e não é apartado. A essência, a etimologia da palavra tecnologia é atuar a favor do ser humano para que a gente consiga dar o nosso melhor. E vamos fazer dessa tecnologia, dessas escolas que estão saindo, né, dentro da Vértice, da Escola S, acho que esse novo olhar para a moda. Fabrício, muito importante assim, trazer esse teu contexto, a tua fala, e eu queria te dar essa oportunidade de falar mais tempo, mas a gente tem um tempo bem limitado aqui, tá bom? Muito obrigada. E a eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, super. Queria fazer uma pergunta para o Fiates, entendendo que Santa Catarina, né, tem tudo isso que a gente já sabe, que falamos antes, né, que estamos na casa das pessoas, talvez mais no Brasil, mas a gente precisa estar mais para o mundo, né? A gente internaliza muito, internacionaliza ainda menos do que gostaríamos, importamos, né, muito olhar de fora, ainda tem uma coisa lá do imperialismo que vem, essa decolonização que é tão importante que a gente está vivendo hoje com a autoralidade. Quando eu vejo esses movimentos, né, entrei na sala de cinema, quando vi os 2 vídeos, não tem como a gente não entrar na força que tem, não só Santa Catarina, mas a moda brasileira, e que movimentos de futuro, né, para além dessa visão 2030, que pela educação a gente já entendeu, bem bacana na fala do Fabrício Fiates, você consegue mostrar para a gente que travessia, afinal de contas, é essa que a gente quer fazer, tendo a moda como o primeiro timoneiro aí do nosso barco. Legal. Bom dia a todos vocês aí. O Fabrício já chamou muito bem a atenção aí da fala do André, né? E como o Cristiano falou de PIB, né, de Santa Catarina, eu acho que nós vamos adotar nova sigla para o PIB aqui, Cristiano. Pessoa inteligente do bem, certo? Então, o exemplo do André aí é claramente isso, né? Um caso fantástico, né, do empreendedor com a característica típica do empreendedor de Santa Catarina. Tá? E aí eu acho que o exemplo está na mesa de vocês aí, está no auditório aí que a gente viu no início, aí, esse ambiente agradável, cheio de gente competente, empreendedores exemplares, aí, trocando ideias e trabalhando coletivamente, cooperativamente. Essa é uma característica básica, e aí já indo na direção da resposta da Amélia, essa é uma característica básica do ser humano, né? Eu até chamei a atenção no início do nosso warm-up, né? Aqui no setor de moda, que o ser humano, quando começou a desenvolver a sua capacidade cognitiva, efetivamente, né? Foi alguma mutação que aconteceu no meio do caminho ali, entre 250 mil anos antes de Cristo, uma das primeiras características que ele desenvolveu, diferente, né, dos animais, é exatamente a capacidade de cooperar, né, de enxergar o modelo mental do que é cooperar, e entender como é que dá para caçar, né, um mamute mais eficientemente, sem morrer, trabalhando juntos e de maneira coordenada. Essa foi uma característica típica, né, do ser humano quando ele passou a se tornar efetivamente humano. Outra característica típica, né, e isso a gente percebe claramente no empresário catarinense, o espírito cooperativo. Outra característica típica é a curiosidade. É uma característica típica do ser humano. Os outros animais eles podem até parecer curiosos, mas eles estão agindo por instinto para atingir um determinado objetivo de fome, de proteção, etc. O homem não. O ser humano é um sujeito curioso. E essa curiosidade leva à investigação, a perguntas, a entendimentos e à criatividade, né? Que é outra característica do ser humano, né? E também é uma característica da indústria da moda. Então, a cooperação, a curiosidade, a criatividade, né? A consciência é outro fator chave do ser humano quando ele fez essa transição. A consciência de como é que as coisas estão, onde é que eu estou, quem sou eu, né? E o último elemento aqui eu vou falar no final, mas as 4 características que aparecem aqui são típicas dessa indústria, né? Não só da indústria de moda catarinense, mas da indústria de Santa Catarina como um todo, né? A gente tem dito aí que é um estado que tem características diferentes,
E não é assim por ufanismo, é uma questão histórica. É o estado que se industrializou diferente de todo o resto do Brasil. Não tinha latifúndio aqui, não tinha capitania hereditária, não tinha escravagismo, não tinha senhor de engenho, não tinha barão do café, que de alguma maneira influenciaram toda a criação da tradição histórica da indústria, né, da economia brasileira. Aqui não. Aqui nasceu pequeno, aqui nasceu, seja na agricultura, no serviço, no comércio, na indústria, nasceu pequeno, nasceu familiar, nasceu com vontade de fazer acontecer, com ligação afetiva, né, com os empreendimentos. A gente se delicia, né, toda vez que nós sentamos para bater um papo com o empreendedor aqui de Santander, porque vai sair alguma coisa genial, né, do meio da conversa, para a gente aprender, né, com esses empresários. Por isso que, como o Fabrício falou, a escola de negócios que está sendo estruturada pela Fiesp não é para ser mais um player no mercado para competir na área de administração, MBAs e tal. Não. É para a gente entender, captar, registrar e disseminar a cultura catarinense de empreendedorismo, de inovação e gestão, né? Que é a cultura humana. Por que é humana? Porque tem aquelas 4 características que eu mencionei. É uma cultura de atuar de maneira cooperativa, né, extremamente curiosa, instigante, provocativa, criativa e com uma consciência, né, cada vez maior de aspectos de ESG, de aspectos relacionados à sustentabilidade, de importância de marca, etc. E, por último, né, que é uma característica também típica do ser humano, que às vezes se confunde um pouco com o instinto animal, que vocês falaram aí, que você até comentou o ponto-chave aqui, que o Fabrício mencionou, é a coragem. Tá? O ser humano é um sujeito extremamente corajoso e é diferente dos outros animais. O leão, quando enfrenta um adversário, ou para comer, ou para se defender e tal, ele não está sendo corajoso, ele está agindo por instinto. O ser humano, ele é corajoso porque ele sabe que tem um risco grande, mas ele decide avançar. E essa é a característica do empreendedor catarinense, é a coragem. O que nós temos que fazer, né, daqui para frente, essa é a preocupação do Travessia, essa é a preocupação, né, de todo aí o esforço que está sendo feito com o Priori e com todo mundo que está colaborando, é que nós precisamos dar um salto. Nós estamos num momento de reinvenção, nós estamos num momento de partir para um novo estágio, em todos os setores, mas principalmente no setor industrial, fazer com que o Estado de Santa Catarina possa servir efetivamente de um exemplo, uma retomada histórica do país, no momento que ele está completando 200 anos de independência no ano que vem, para a gente parar de ficar sendo o país do futuro e passar a ser o país do presente, baseado na nossa atividade no empreendedor brasileiro. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que bater o tempo todo. O desenvolvimento econômico, social, cultural, sustentável do Brasil vai se dar por meio do empreendedor que coopera, que é criativo, que é curioso, que tem consciência e que tem coragem o tempo todo. Por acaso, hoje é o dia do empreendedor, dia do empreendedorismo, 5 de outubro. Depois ouçam, procurem um pouquinho aí o início dessa história que é bem bonita. Cris, uma contextualização aí para os dois. Não, eu queria que vocês dois, rapidinho, trouxessem para a gente aqui, a gente está com o horário quase estourando, mas como é que é a visão de vocês, né, dos senais ligados a cada região, né, esse senai ligado à região de confecção, têxtil, enfim, daqueles 5 senais, né? Como é que é a visão, o resumo do que vai acontecer aqui em Blumenau e a ideia em relação à Casa Catarina em Balneário Camboriú? Acho que seria bem importante isso, tá? Deixa eu falar um pouquinho disso, Paulo. Fala um pouquinho da Casa Catarina. Tá. Vou começar falando da Casa Catarina, depois o Fabrício fecha com toda a parte de estrutura e tal. O Casa Catarina vai um pouco na direção da coragem que eu estava mencionando, tá? Da ousadia, do atrevimento. Né? Nós temos que ser um pouco mais ousados. Aí, essa é uma característica, talvez, do empresário catarinense, da população catarinense. Todos nós somos muito discretos, né? Nós somos muito low profile. Né? E nesse mundo atual, especialmente nesse setor, né, que vocês atuam, nós precisamos ser mais agressivos, nós precisamos ser mais agudos. Né? Então, a ideia da Casa Catarina nasceu exatamente de uma consciência que todo mundo tem, que a gente precisa reforçar a marca em todos os setores, mas especialmente aqueles que são B2C, especialmente, né, no setor de moda,
E aí a gente discutiu em fazer uma ação cooperativa de marca, né, que ainda está em criação, né, aproveitando as sugestões e ideias que vieram também do Cris, aí, do Juliano, da Amélia, do SMC, do DNCity, de São Paulo, etc., da gente fazer um trabalho para que a marca catarinense, não só de moda, mas que contemple também os outros setores industriais, cresça cada vez mais em importância, abrangência, em ousadia, em projeção, reputação, etc. E a ideia do Casa Catarina é ter um ambiente físico onde nós possamos interagir com clientes para desenvolver novos produtos, para entender tendências, para testar conceitos, onde a gente possa trazer outras empresas, fornecedores, parceiros, etc., capacitar, desenvolver produto rápido, ter experiência do usuário diferenciada e divulgar de maneira muito agressiva a indústria de Santa Catarina, o comércio de Santa Catarina, o setor empreendedor como um setor extremamente inovador, de altíssima qualidade, com soluções que podem ser relevantes nacionalmente e mundialmente. A ideia é que realmente seja um hub de divulgação de Santa Catarina para o mundo e um hub para mostrar os mundos de Santa Catarina. Bacana. Sobre as escolas de referência, então, no que tange à educação profissional, escolas técnicas, a ideia dentro desse projeto do próprio Travessia Moda e dentro também desses investimentos, nós estaremos fazendo, por exemplo, junto com o Instituto Têxtil Vestuário, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Serviços Tecnológicos, vamos ter também um ambiente de escola técnica. E essa escola técnica, ela vai ser, a partir de Blumenau, nós vamos ter uma escola de referência. Essa escola de referência, ela terá outros 5 polos distribuídos no estado. No caso de Blumenau, que a gente vai chamar da flagship, né, a escola que vai ter os maiores investimentos tecnológicos, a ideia é que a gente tenha realmente aqui uma estrutura de laboratório de criação ágil 4.0, laboratório de pesquisa e inteligência de moda, muito guiada aí pelo Data Driven, vai ter laboratório de moda sustentável, laboratório de corte, né, Cut 4.0, tem os laboratórios também de Smart Têxtil para cama, mesa e banha, espaço de decoração e estamparia, laboratório de IoT para moda, então a gente vai também testar wearables devices aí justamente para o setor, né? Laboratório de tecidos e materiais tecnológicos. Aqui nós vamos ter também um conjunto de especialistas que, a partir de Blumenau, vão estar atuando aí para todo o estado. Então, realmente, parceiros reconhecidos pelos clusters, empresas parceiras que também vão estar ali utilizando espaços como showroom e laboratório. Nossa proposta daí também é de laboratórios em que a gente tenha o tempo todo o conceito hands-on, mão na massa, com espaços aí de cocriação, com espaços maker também para esta lógica. É um time de trabalho extremamente especializado, não é apenas a equipe atual, então nós estamos agregando realmente profissionais da própria indústria para também estarem conosco nesta empreitada e, obviamente, uma educação suportada por tecnologia, uma educação omnichannel, ou seja, a gente tem aqui toda uma lógica física e digital, então uma atuação aí também com polos aí de conhecimento e trabalhando, obviamente, os conteúdos também por meio digital. É importante destacar que essa distribuição, naturalmente, ela está ao longo do estado. Então, nós vamos ter também, especialmente em Blumenau, uma competência forte em malha, em cama, mesa e banho, mas em Jaraguá também na área de malhas, em Brusque, própria questão aqui de tecidos, no sul do estado a questão de malhas e jeans, em Rio do Sul a questão do jeans, né, que está cada vez mais proeminente, e também no oeste de Santa Catarina, que também tem aí um polo também em forte expansão de malhas e tecidos planos, além de Joinville também, que tem também um braço aí nessa área de cama, mesa e banho. Ou seja, nós estamos descentralizando nossas operações, mas concentrando em algumas delas competências diferenciadas e justamente que dialogam com os setores, com os clusters locais. Então, a gente está fazendo aí um trabalho, né, Ciates, de desenvolvimento setorial, mas com um olhar também regional. Então, a gente não perdendo isso de vista,
tudo isso, obviamente, dentro de uma rede gerida de forma única. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos até então atuação na área têxtil, na área de moda, na área de vestuário, em 11 unidades no estado, mas com um nível médio, né, de uso tecnológico. Então, não um nível intensivo, não estávamos no estado da arte em termos tecnológicos. A partir de agora, Cris, nós vamos concentrar em 6 localidades, mas vamos elevar realmente a barra aí de investimentos e de grau tecnológico e, obviamente, não apenas infraestrutura, como, sobretudo, também pessoas, essencialmente pessoas especialistas. Esse será o nosso time principal. Obrigado, Fabrício, Fiates. A gente já está cheirando aqui o almoço, né? É tudo integrado aqui, tá delícia esse ambiente. Perderam, né, queridos? É uma pena que vocês não estão aqui para ver todo... A Amélia vai filmar depois, os showrooms, o cinema, tudo isso. Só não dá para cheirar o cheiro gostoso da comida. Isso... Tem etiqueta com cheiro. O Tecnoblue acabou de lançar uma etiqueta linda, né, Cris? Mas o que a gente queria falar é o seguinte, assim, para a gente é um privilégio, eu falo como indústria da moda, né, indústria têxtil, confecção, ver tudo que está sendo criado, co-criado por vocês, que tem na indústria têxtil, né? Acho que a Fiesp tem muito claro isso. A nossa é a indústria mais geradora de trabalho digno em Santa Catarina, é a segunda que mais paga impostos, tem um potencial de crescimento fantástico, e a gente poder construir isso ao lado de vocês, trocando, vai dar um ganho de escala para a gente, é espetacular. Então, que em breve a gente possa estar com esse coletivo CRIA se apresentando para a Fiesp, também acho que essa conversa é muito boa. A gente quer também aproximar mais o Estúdio Del Corte, né, a Lili, da Fiesp, que a gente tem... Eu acho que a indústria a Business School da Fiesp, pessoal, que vai começar em fevereiro do ano que vem, está com parceria estratégica com a Nova de Portugal, com a outra instituto da Espanha, com outros dos Estados Unidos. A Fiesp está aberta para o que existe de melhor em conteúdo no mundo, para trazer e deixar manezinho. É isso? Últimas falas aí, Fiates e Fabrício. Queria apenas agradecer novamente o espaço, te parabenizar aí, Cris, aí pela tua capacidade inovativa, de liderança, de inspiração aí para todos nós. Nós estamos aprendendo muito contigo também nessa vivência, é um exemplo para todos nós. É importante destacar aí o Cris, ele é conselheiro da nossa Escola de Negócios, inclusive um conselheiro extremamente atuante, está co-criando conosco também essa modelagem. Será o palestrante, o mediador de um painel, de um grande evento, importante evento, que é o Fórum Radar Reinvenção. Vai acontecer 9 e 10 de novembro, um evento top, que a gente está trazendo aí realmente importantes CEOs de empresas catarinenses para contar seus casos de reinvenção. O Cris vai estar mediando o painel de marketing e vendas, junto com o Fernando Siegel, do Grupo Reserva, com o César Gomes Júnior, do Chairman da Porto Belo, e também o Leonardo Zipf, o CEO da Duas Rodas de Jaraguá do Sul. E o Cris, obviamente, não apenas mediador, mas vai ser um integrante também desse debate de alto nível, trazendo elementos importantes para a reinvenção. Então, 9 e 10 vai ser um evento híbrido, nós vamos estar aqui presencialmente com 200 CEOs aqui na Federação das Indústrias, mas este evento aí, o céu não é o limite. A gente espera estar bombando aí com um número enorme aí de participantes também online, e essa divulgação já está em curso, ela vai se intensificar aí também no setor. Queria agradecer a oportunidade a vocês, parabenizar pelo evento. Amélia, mais uma vez, um prazer poder interagir contigo. André, parabéns mais uma vez aí pela tua trajetória, pela tua história, e a gente fica aqui à disposição de vocês. Forte abraço. Gente, também muito obrigado pela oportunidade. A gente aprende o tempo todo com vocês e o principal, é muito divertido, é muito agradável a gente conviver com empreendedores, né, com as suas ideias, com os seus casos, com as suas realidades, né? Me chamou muito a atenção ali a passagem que o André mencionou sobre a esperança, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Quando a gente perde esperança, tudo fica diferente, tudo fica complicado, tudo fica impossível, né? E essa é a palavra que eu mais detesto, a palavra impossível. Então, a esperança é um dos elementos, junto com coragem, junto com conhecimento, com trabalho, para que a gente acredite de fato que tudo é possível quando há uma dedicação, uma estratégia, uma visão, um talento e gente trabalhando em equipe
como está acontecendo nesse momento aqui em Santa Catarina. Então, obrigado pela oportunidade. Um beijo, Amélia, aí. Obrigado pelo teu apoio aí com o nosso trabalho. Muito obrigado, Fabrício Fiatz. Eu vou deixar as últimas palavras para o André e depois, por último, a Amélia para fechar. Mas é bem importante, o Coletivo CRIA vai agendar uma ida até Floripa, né, para, em grupo, trocar ideias com vocês sobre esse projeto. Acho que essa troca é cada vez mais... A Fiesp tem nunca teve isso, né? Eles estão totalmente abertos para a gente co-criar junto. Então, acho que é importante a gente, em grupo, ir lá ajudar nessa criação. André. Contem conosco, com certeza, muito legal. Então, só agradecer, né? Agradecer essa oportunidade, agradecer as palavras aí e dizer que realmente do lado de cá é um pouquinho mais comum de encontrar gente, pessoas inteligentes do bem, né? Agora, ver isso do lado de lá também é muito legal. Parabéns aí pelas iniciativas, pelo trabalho bem feito, pela coerência, né, naquilo que está sendo conversado, naquilo que está sendo construído. Fantástico. Contem conosco aí para fazer parte dessa cadeia. Parabéns novamente. Muito obrigado. Linda manhã, né? Já ganhei, nossa, o ano. Dizer que essa capacidade mesmo, né, que a gente tem de não desistir em primeiro lugar, porque tudo está contra, né? Mas a gente não desiste nunca. Teimoso que somos todos seres, né, que temos um ideal, queremos deixar um legado, vivemos com propósito. Eu tenho sempre declarado o meu propósito, que dos 50 e tantos anos, que nem tão velha e nem tão nova, mas ali, né, numa casa ali que já estamos perto, né, nós dois, assim, passando do Cabo da Boa Esperança, é me conectar e estar conectada a pessoas para juntos fazermos coisas grandiosas. Eu vivo para isso todos os dias. Se todos os dias de noite, quando eu for dormir, eu faço um balanço mental, me conectei com alguém hoje para juntar dois, para passar um WhatsApp de um para o outro, falar de um para o outro, e aprendi muito isso, né? Nesse coletivo com o Cris, eu durmo tranquila, senão fica uma sensação de que não consegui e buscar esse meu ideal, do meu próprio propósito. E eu vejo isso aqui. Então, hoje me conectei, me reconectei, conheci e revi pessoas incríveis. Então, muitíssimo obrigada, Cris. Um privilégio estar aqui. Valeu, pessoal. Vamos construir coisa bonita aí. Valeu.